obrigado a todos pela presença. Meu nome, o professor Bota já me apresentou, e o nome do meu trabalho aqui, numa tradução livre do inglês, é Compósito de matriz metálica de Inconel X650, reforçado com particulado de carboneto de titânio e produzido por deposição por energia direcionada a laser. Essa daqui é a estrutura da apresentação, quase tradicional. Temos introdução, revisão bibliográfica, metodologia, resultados, conclusões e sugestões. Deixa eu só ressaltar que a metodologia, em alguns momentos, eu arrastei um pouco para dentro dos resultados para facilitar a apresentação. Certo. Introdução. Turbinas a gás são de suma importância para o setor aeronáutico e de produção de energia. Aqui temos o desenho de uma turbina a gás, onde dentro dela nós temos várias regiões onde existe muito esforços mecânicos, onde, desculpa, existem regiões críticas. Especificamente, dentro de regiões críticas nesses motores se encontram as lâminas de turbina. Especificamente na seção de alta pressão dessas turbinas, as lâminas devem ser resistentes à fluência, ou seja, nessa seção aqui, especialmente na seção de alta pressão. Esses componentes, eles são sujeitos a forças centrífugas extremas, obviamente, por causa que eles estão girando a altíssimas velocidades num ambiente extremamente quente, ou seja, é demandado várias propriedades devido à aplicação. E as lâminas, elas devem ser mais leves, porque isso simplesmente aumenta a eficiência do motor, uma vez que, já que são forças centrífugas que estão sendo impostas sobre elas, uma vez que elas são mais leves, os esforços serão menores sobre elas, uma vez que a força centrífuga, assim, será menor. Certo? Para diminuir a massa dessas lâminas de turbina, existem duas maneiras. É mudando o volume delas, no qual você pode fazer isso por um projeto melhor, e o segundo seria substituindo o material que compõe elas. Para fazer isso, uma das maneiras de fazer isso, eu digo reduzir o volume, seria produzir elas, no caso, por uma manufatura aditiva, o que já é feito. Uma vez que a manufatura aditiva permite simplesmente quase qualquer geometria de componente, ou seja, você conseguiria fazer uma lâmina de turbina com vazios dentro dela e assim o componente seria muito mais leve. Compósito de matriz metálica seriam uma solução para o segundo problema, no caso a redução de densidade. Essas lâminas de turbina, devido aos esforços mecânicos, eles geralmente são fabricados em superligas. Então, ao se adicionar uma segunda fase ali dentro, uma fase de reforço, que normalmente é cerâmico, e cerâmicas normalmente são mais leves que metais, você consegue fabricar um compósito, que é a junção de dois materiais de natureza diferente, e diminuir a densidade desse componente. E, de novo, né, diminuindo a densidade desse componente, você diminui os esforços durante a aplicação sobre ele. Esse trabalho, o meu trabalho aqui, ele acaba unindo as duas tecnologias, a tecnologia de manufatura aditiva e a tecnologia de compósitos de matriz metálica. Tentando, um dia, ou pelo menos, embasar uma linha de pesquisa visando essa aplicação. Uma composição de MMC, vamos simplificar aqui, que é compósito de matriz metálica promissora, é Inconel X750, que é uma superliga de níquel, e a composição seria reforçada com 15% volumétrico de carboneto de titânio. Essa composição já foi pesquisada no doutorado de Jorge Lemos, da Technische Hochschule Ingolstadt, mas lá ele foi processado por sinterização. Independentemente se obteve bons resultados, mas ainda há campo para desenvolvimento, sem dúvida. O presente trabalho ocorre em parceria com a Ingolstadt, uma vez que eu usei a mesma composição química deles, mas uma rota de fabricação completamente diferente. O processo de manufatura aditiva escolhido para esse trabalho foi a deposição por energia direcionada a laser, como o título falou, que é exemplificado aqui nesse canto, e dificuldades de processamento eram esperadas, uma vez que o pó que a gente tinha disponível, ele era extremamente fino, e também existia a possibilidade dos carbonetos, durante o processo de deposição por energia direcionada a laser, eu vou simplificar para DED, vocês já vão ver em seguida, porque fica mais fácil falar.
era esperado, uma vez que existia a possibilidade do laser fundir os carbonetos, ou menos diluir os carbonetos na matriz, gerando fases assim indesejadas. Aqui temos uma pequena animação do processo ocorrendo, é claro que está acelerado. Esse daqui foi filmado na LMP ano passado. Então chegamos no objetivo principal. O objetivo principal desse trabalho, vou falar o pé da letra, é viabilizar e analisar a manufatura aditiva a laser de compósito de matriz metálica composto de Inconel X650 e carboneto de titânio, focando no comportamento da deposição, estabilidade do processo e as características gerais de sua microestrutura. Então, ensaios mecânicos não foram incluídos nesse trabalho também para reduzir um pouco o escopo e conseguir focar e resolver outros problemas que serão descritos mais à frente. Dentro dos objetivos secundários, nós temos avaliar a estabilidade do processo de deposição por energia adicional da laser, dela, porque o pó é esperado que ele tivesse dificuldades em problemas de escoabilidade. Desenvolver modificações no sistema de alimentação, no procedimento de alimentação para viabilizar o processamento deste pó. Esse seria o segundo objetivo. Determinar critérios para definir parâmetros de processamento DDL e avaliar tais critérios, ou seja, durante a parametrização ia haver critérios para, dentro da matriz de parâmetros, escolher o qual eu daria continuidade usaria para deposições mais altas. Analisar a relação entre os principais parâmetros de processamento e comportamento da deposição, natural para trabalhos como esse. Caracterizar a microestrutura em nível micro e nanométrico do MMC depositado e do substrato de Inconel X50 forjado a quente, permitindo a avaliação do efeito que a adição de partículas de carboneto de titânio e o processo dela exerceram na microestrutura, ou seja, avaliando a adição de carboneto de titânio e esse processo que foi aplicado. Analisar a microestrutura que o tratamento térmico que eu apliquei em algumas amostras gerou na microestrutura do MMC é o último objetivo secundário desse trabalho. Revisão bibliográfica. Começamos aqui. Começamos pela uma classificação do processo DED, ou seja, DED-L é simplesmente um integrante do grupo maior, que é o grupo DED, que normalmente é classificado pelo tipo de material de adição e o tipo de fonte de energia. Em material de adição, nós temos os baseados a pó e os baseados a arame. Em energia, temos várias classificações, mas o que importa para a gente, no caso, é o que usa como fonte de energia um feixe de laser. Ou seja, por isso nós temos aquele ifinzinho e o L logo em seguida. Certo? DED-L, princípio de funcionamento e vertentes recentes. Aqui temos esquemáticos da região de processos convencionais, né? De DED-L, um alimentado com arame, na qual o feixe de laser incide normalmente perpendicularmente a peça e o arame é alimentado lateralmente, e o cabeçote de pó aqui desenhado, que seria a segunda tipo de DED-L, onde o feixe de laser vem pelo centro do cabeçote, coaxialmente, e o pó é alimentado normalmente de forma igual ao redor todo esse feixe, mas lateralmente, paralelamente ao feixe de laser, encontrando-se num ponto. Nesse ponto, o laser acaba fundindo o pó e parte do substrato, formando uma poça fundida, e uma vez que o cabeçote se move, você tem um cordão depositado. Com isso, você consegue fazer deposições e, em alguns casos, até algumas soldagens. Recentemente, duas vertentes, vou passar brevemente aqui por cima. A vertente que tem sido desenvolvida é o DDL de arame coaxialmente alimentado, então o feixe de laser ele é o que entra assim de maneira inclinada no cabeçote, e o arame entra coaxialmente perpendicularmente à peça. E o outro é Extreme High Speed Laser Material Deposition. Eles usam o Fraunhofer desenvolveu essa técnica, ele usa uma configuração de cabeçote levemente diferente com a descrita aqui do lado, mas você consegue fazer deposições com altíssimas taxas, ao menos para esse processo aqui, com altíssimas taxas, até de 1000 centímetros quadrados por minuto. Características do cordão. Uma vez depositado, uma das análises mais tradicionais que se faz no cordão é simplesmente seccioná-lo e daí tirar essas medidas. Eu vou aqui descrevê-las brevemente, são vários parâmetros, mas nós temos aqui, por exemplo, a seção transversal de dois cordões, eu vou descrever essa daqui da esquerda. Nós temos a largura do cordão, que seria daqui até aqui, a altura do cordão da superfície até o topo,
a área depositada, que é essa área aqui de cima, e a área diluída seria aqui de baixo. Diluição seria segue essa equação aqui, que basicamente diz quanto o material se misturou com o substrato. Nós temos também sobreposição, quando quando você sobrepõe dois cordões, quanto eles estão sobrepostos um sobre o outro, e por aí vai. Temos potência laser, claro, sendo adicionado aqui por cima, o material de adição geralmente vem de maneira oblíqua aqui ao substrato, e a velocidade de processamento também são parâmetros de processo. Claro, temos a taxa de alimentação, a velocidade que você adiciona, a taxa que você adiciona o material na poça fundida. Modo de solidificação. A poça fundida gerada anteriormente pelo laser, ela solidifica. Então, dependendo do gradiente térmico e da taxa de solidificação, quão rápido ela solidifica, microestruturas diferentes vão ser formadas, dentre planar, celular, dendrítica ou equiaxial dendrítica. Eu vou abordar esses assuntos um pouco mais à frente na apresentação. Tipos de alimentadores de pó. Nós temos vários tipos de alimentadores de pó. Eu vou descrever em detalhes somente o que foi usado nesse trabalho, certo? Que é um alimentador do tipo gravitacional, no qual o pó fica dentro de um recipiente, de um silo, que é forçado por um fluxo gasoso para dentro, forçado de certa forma. Enfim, o gás simplesmente faz o equilíbrio de pressão entre o recipiente e a saída. Mas o pó, por isso se chama gravitacional, ele cai por gravidade dentro de uma roda, no caso aqui perfurada, que dependendo de um disco, que esse disco, dependendo da rotação que ele possui, você tem um fluxo de pó, uma taxa de pó saindo para o seu processo. Certo? É importante eu descrever brevemente isso por causa dos problemas de escoabilidade que eu tive durante o mestrado. Certo? Tem tem vários tipos de apresentação de alimentador de pó, inclusive um desenvolvido no LabSolda, mas não vou entrar em detalhes. Qualquer coisa me pergunte no final da apresentação que eu dou outras descrições. Superligas à base de níquel. Superligas, essa é a definição mais usual. Superligas são materiais complexos que possuem alta resistência à corrosão, desgaste, fluência e fadiga em temperaturas próximas ao seu ponto de fusão, normalmente acima de 500 graus Celsius, certo? Essas superligas, as à base de níquel, elas possuem duas fases principais que normalmente são as responsáveis pelo desempenho dessas ligas. São a fase gama e a fase gama-linha. Sendo a fase gama-linha esse quadrado aqui, que na verdade é um cubo, e a gama, essa matriz, vamos assim chamar, que permeia toda a fase gama-linha. Superligas modernas apresentam um grande volume de gama prime cuboidal, que nem é exemplificado aqui do lado. Outras fases presentes são carbonetos e boretos, mas é somente nas ligas policristalinas, e a fase eta, que seria uma terceira, vamos dizer, uma quinta fase aqui, é considerada prejudicial na maioria dos casos, certo? Ela é rara, mas eu menciono ela aqui por causa que ela é esperada, uma vez que ocorresse, por exemplo, a diluição do carboneto, que talvez ela se formasse uma vez que o carboneto é de titânio. Certo. Aqui é simplesmente para exemplificar que a fase gama-linha é cuboidal. Certo? Vocês conseguem ver os cubinhos aqui dentro desse pit formado numa superliga. Inconel X750 é uma liga, superliga, obviamente, com essa composição química aqui e mantém suas propriedades até certo ponto, e até certo ponto útil, é claro, né? Em temperaturas até 700 graus Celsius. Dos trabalhos referenciados no meu texto, nenhum pesquisou a produção por manufatura aditiva laser, LAM, de MMCs com matriz de Inconel X750. Algumas similares, mas não com especificamente esse material. Carboneto de titânio, TIC, né, como partícula de reforço. Tem sido muito utilizado, especialmente no processamento LAM. Possui densidade menor do que Inconel X750, ponto de fusão maior, coeficiente de expansão térmica também diferente, o que é importante quando você está fabricando um compósito. Eu digo, é importante se tomar cuidado com isso, por causa que ao resfriar os dois, matriz e reforço, ou seja, a partícula, vão encolher, vão retrair de maneiras diferentes. Então é importante ressaltar isso. E a absortividade do carboneto de titânio
por ser um carboneto, é quase, ao comprimento de onda do laser, né, é quase tão alta quanto a de, não, é maior do que a de Inconel X650. Duas faixas de partícula normalmente são usadas na literatura, buscando melhoria em diversas propriedades, mas não vou entrar em detalhes aqui por questão de tempo, é claro. Metodologia. Esse daqui é o fluxograma da minha metodologia, imagino que aqui esteja um pouco pequeno, por isso eu vou abordá-la em 3 partes. Começamos pelo pó e o substrato, onde o pó foi caracterizado, depois misturado, e o substrato foi preparado. Seguimos daí para modificações no alimentador de pó, e foram aplicadas modificações no alimentador de pó, esperando atingir um fluxo máximo de pó, assim, uma taxa máxima de pó constante. Caso isso não tivesse sido alcançado, eu entrava num ciclo aqui, tentando resolver esse problema, por causa que sem o fluxo constante de pó, eu não conseguiria dar continuidade aos meus testes. Mas uma vez alcançado, eu iria então para a determinação dos parâmetros de processo e o planejamento do processo em si, seguido da deposição dos cordões, fotogrametria ativa do substrato onde todos os cordões, da peça onde todos os cordões estavam depositados, para ter assim uma versão digitalizada de todo o cordão e depois tirar certas medidas, corte por EDM, tratamento térmico de metade do cordão, de cada cordão, ou seja, eu teria uma metade tratada termicamente e outra metade não tratada termicamente. Daí depois as duas metades seguiram para a metalografia e no final ocorreu a seleção de parâmetros que nem eu mencionei anteriormente, certo? Ou seja, selecionei um parâmetro. Esse parâmetro passou por uma modelagem que não será descrita nessa apresentação, mas se alguém tiver curiosidade eu descrevo depois, para saber qual seria a sobreposição dos cordões que seria feita e como é que eles seriam empilhados. Enfim, seguindo esse modelo, eu fiz a deposição de um bloco maior, que daí me permitiria fazer, depois de um tratamento térmico, as análises de DRX, de microscópio eletrotransmissão, e também análise em FEG, que é um tipo de microscópio eletrônico de varredura. Sistema utilizado. Usei um laser de 10 kW, comprimento de onda de 70, alimentador de pó foi um gravitacional com disco ranhurado, controle de movimentação com sinus numérico 840D, movimentação cartesiana. Cabeçote de posição foi um Fraunhofer, que é de pó, obviamente, coaxial e anelar, está representado aqui embaixo. E o cabeçote, a ótica, vamos assim dizer, é a mesa de um cabeçote da Precitec, com distância focal 300 mm. Os detalhes do feixe estão descritos no meu trabalho. Substrato. O substrato foi um Conel X650 forjado a quente, sem tratamento prévio. Eu cortei desse bloco uma fatia que foi utilizada, que está representada aqui, para fazer a deposição dos cordões. Cuidados com o aumento de temperatura do substrato durante o processo. Obviamente, quando você deposita um cordão, o substrato também esquenta, ou seja, existe influência de um cordão para o subsequente. Eu tomei cuidados para minimizar essa influência. Nos cordões individuais, a temperatura inicial foi monitorada e mantida abaixo de 40 graus por esse termopar aqui, soldado na parte inferior do substrato, e nos testes de sobreposição de cordão, eu medi a temperatura com a pistola laser, vamos assim dizer, e o substrato foi refrigerado a água, ou seja, já que era uma amostra muito menor, eu consegui fazer um sisteminha que simplesmente fazia a refrigeração forçada do substrato durante o processamento. Essa é uma das adequações a primeira adequação que eu fiz do alimentador. A ideia era diminuir o ângulo interno original do silo original, ou seja, gerando uma força mais alinhada com a gravidade, assim, reduzindo a força de atrito, vamos dizer assim chamar, do pó com a parede do silo. Certo? Esse seria um novo silo que ele entraria dentro do alimentador de pó. Essa foi a primeira tentativa. Certo? Mistura de pó e mensuração da taxa de alimentação de pó. Os pós foram misturados em um misturador Y por 2 horas. Esse foi o procedimento de secagem, ou seja, 110 graus Celsius por 4 horas.
Esse procedimento de secagem foi feito antes da mistura, depois da mistura e logo antes do processamento dela, porque a gente está em Florianópolis. E a umidade aumenta muito a coesão dos pós. Taxa máxima foi aferida 3 vezes em 3 valores de rotação. Isso foi feito usando o setup mostrado aqui do lado, no qual eu simplesmente ligava o fluxo de pó durante um tempo específico com uma rotação específica, media a massa, porque todo o pó ficava retido aqui nesse becker com água, e depois fazia o cálculo de qual foi a massa medida, dividido pelo tempo. Fiz isso 3 vezes para cada valor de rotação e 3 valores de rotação para daí aferir se o fluxo de pó apresenta uma relação que teoricamente seria linear com a rotação. Gás de arraste foi usado 5 litros por minuto e gás de proteção 10 litros por minuto. Aqui temos o misturador em Y e os 3 pós com suas diferentes tonalidades. Parâmetros de processamento testados. Foi feita então uma pesquisa bibliográfica, onde eu tirei várias faixas de parâmetros utilizadas na literatura com materiais na deposição de materiais similares, e dessa faixa de parâmetros, fazendo daí uma matriz tridimensional de potência, laser, velocidade e taxa de alimentação de pó, e daí considerando também o tamanho do meu substrato, o tamanho do cordão que eu queria depositar, eu consegui 90 conjuntos de parâmetros, ou seja, já fiz simplesmente análise combinatória, a combinação de todos esses parâmetros aqui. Outros parâmetros, por exemplo, a distância focal do laser foi mantida em 35 milímetros, eu digo, a distância focal não, a distância do foco do laser para o substrato foi mantida em 35 milímetros, resultando em ponto focal efetivo de torno de 1 milímetro de diâmetro. Tratamento térmico. O tratamento térmico aplicado seguiu a norma AMS 55668, que visa máxima resistência à fluência, ou seja, de acordo com a aplicação lá de lâminas turbina, e possui 3 etapas. O forno utilizado foi um forno Jung, tipo câmara, com precisão de mais ou menos 1 grau Celsius. Tratamento térmico possui 3 etapas, uma de solubilização, envelhecimento intermediário, e no final, precipitação, envelhecimento final, na qual a formação das fases gama-linha é concluída, certo? Ou seja, as fases gama-linha que eu descrevi no início só são produzidas depois do tratamento térmico. Caracterização microestrutural, equipamento. Foram usados 5 microscópios, um óptico, 3 eletrônicos de varredura, um FEG. Essas não são as ampliações máximas dele, mas a máxima que eu cheguei em meus ensaios. Um microscópio de transmissão, todas essas aqui, as marcas aqui descritas, e o difratômetro de raio-x, da marca Higaku. Certo? Aqui é o microscópio eletrônico de transmissão, com a tela de fósforo mostrando já a imagem da minha amostra. Caracterização microestrutural. Procedimentos. 2 procedimentos de preparação de amostras para caracterização eram necessários. Ambos necessitaram de extensa parametrização. Não entre detalhes na apresentação, mas de novo estão descritos nos anexos do meu trabalho escrito. Contudo, brevemente vou descrevê-los aqui, que 5 ataques químicos foram testados, sendo que só um foi aplicado nas amostras de microscopia óptica e de microscopia eletrônica de varredura, e para a preparação para as amostras de microscopia eletrônica de transmissão, polimento eletroquímico em matenopol 5 da Struers, utilizando uma mistura de 1/3 de metanol e 2/3 de ácido nítrico, foi utilizado. E agora chegamos aos resultados. Que nem eu tinha mencionado, começamos pela caracterização do pó, no qual era a informação já fornecida pelo fabricante, mas daí, obviamente, eu identifiquei que o pó de carboneto de titânio, ele é moído, ou seja, ele tem essa estrutura completamente, assim, amorfa, certo? Toda quebrada, com faces planas e tudo mais. E o de Inconel X650, ele é atomizado a gás, ou seja, ele possui uma estrutura, uma forma, quero dizer, um pouco mais arredondada. Essa daqui facilita a escoabilidade. Contudo, essa daqui nem tanto, por motivos óbvios, uma vez que esferas rolam. Caracterização de pó. Carboneto de titânio, enfim, aqui foi utilizado, esses 2 gráficos, eles descrevem os resultados da medição das faixas de granulometria por difração laser que foram feitas lá no LabMat.
O carboneto de titânio possui faixa de 0,18 micrômetros a 3,29 micrômetros, perdão. Já o Inconel X750 ia de 8 micrômetros até 24 micrômetros. Uma característica importante dos pó é que ambos eram bimodais, ou seja, eles são compostos de duas distribuições normais dentro da sua faixa de diâmetro de partículas, certo? Quando misturados, eles formavam uma distribuição quadrimodal, o que é muito bom quando você está querendo alta densidade em sinterização, mas é terrível para escoabilidade de pó, uma vez que você tem o modo de pó menor ocupando os vazios entre o pó maior, ou seja, você tem um pó muito mais compacto, certo? Fiz, então, tentativa de medição de escoabilidade pelos funis de Hall e Carney, só que, como vocês podem ver no vídeo, simplesmente ele não descia, não importa quanto você batesse no funil. Já que o ângulo desses funis, ângulo interno, era maior do que o ângulo usado aqui, eu ainda tinha esperanças de o novo silo, funcionar. Contudo, acabou não funcionando e o pó não escorreu pelo novo silo. O que me levou, depois de algumas tentativas, a essa solução. Eu fiz uma nova peça aqui para o alimentador de pó que me permitia acesso a toda a ranhura no disco de alimentação de pó, certo? Essa daqui seria a peça. Essa daqui era original, essa aqui é a peça que foi fabricada. Porque, tendo acesso a toda essa canaleta, eu conseguiria então rodar o processo durante aproximadamente 25 segundos e conseguiria, de maneira bem laboriosa, mas conseguiria fazer a deposição dos meus cordões, certo? O pó, então, simplesmente teria que ser sugado por o orifício que fica aqui e não teria que escoar para a canaleta. O pó, obviamente, ele foi distribuído de maneira homogênea ao longo de toda a canaleta, usando simplesmente uma lâmina afiada, certo? Isso se mostrou promissor, porque eu consegui uma relação linear, seguindo aquelas medições que eu descrevi antes, entre a taxa de alimentação e o número de revoluções por minuto, certo? A dispersão era baixa, o R quadrado dessa relação era de 0,99. Nisso, eu dei continuidade aos testes. Eu segui para a deposição dos cordões individuais, que estão já depositados aqui na imagem, certo? E queria ressaltar mais um ponto quanto ao cuidado que eu tive com a influência térmica de um cordão ao outro, que é a disposição dos cordões, dos parâmetros, no caso, que foram utilizados nesses cordões. Eles foram dispostos de maneira aleatória, embora conhecida, sobre o substrato. Então, vocês conseguem ver aqui que eu tenho um cordão fino e outro bem grosso, um do lado do outro. Ou seja, não foi feito potência de 400, 500, 700 e 800. Foi feito de maneira aleatória, porque daí as influências térmicas de um cordão ao outro seriam misturadas no erro aleatório de medição, daí depois das propriedades, de todos os cordões. Nisso eu conseguiria, assim, mascarar essa influência térmica. Que, obviamente, todos os cordões foram marcados a laser, por rastreabilidade. Essa é a amostra uma vez marcada. E aqui nós temos a digitalização feita por fotogrametria ativa lá na CERT, usando o sistema Atos. Depois, os cordões foram seccionados, eu digo, cordões não, esse STL, essa digitalização, ela foi seccionada 8 vezes, utilizando um código em Python, para daí eu conseguir tirar medidas de altura, largura e área transversal de 8 medidas de cada cordão. Ou seja, para daí eu conseguir ter um desvio padrão dessas características de cordões para cada cordão. Isso foi muito importante para a análise de estabilidade de processo. Aqui nós temos o corte por EDM, ou seja, todos os cordões, agora os físicos, foram seccionados no meio. Tratamento térmico da metade dos cordões. Preparação metalográfica, ou seja, eles foram embutidos a sua versão não tratada e a tratada termicamente junto. O ataque químico selecionado foi o ataque químico de ácido molíbdico ajustado, certo?
no qual, por exemplo, aqui o de fluorídrico acabou não dando certo, os outros três eles riscavam muito a amostra. O de fluorídrico não deu certo por motivos que vieram a ser bem óbvios, uma vez que ele corrói todos os carbonetos que tem na amostra, sendo que eram os carbonetos que eu queria avaliar, ele foi descartado. O molíbdico, eu tinha o processo de ataque se dava durante 2 minutos e meio, por swabbing, ou seja, por esfregamento, usando lenços de limpeza de lentes. Assim eu conseguia não riscar a amostra. Características gerais do cordão. Esse daqui é o cordão não tratado e esse é o tratado termicamente. Vocês veem que aqui nós temos os grãos bem formados e aqui nós temos toda aquela estrutura dendrítica e os grãos conseguiam, era possível de ver os grãos na amostra não tratada, uma vez que se desse uma ampliação maior. Todas as dimensões descritas lá na revisão bibliográfica foram medidas aqui pelo software ImageJ, e a gente já pode dar uma característica geral aqui do cordão, dos cordões depositados, que é certo alongamento dos grãos devido ao modo de solidificação que eles sofreram, certo? Ou seja, todas as deposições realizadas possuíam certa anisotropia, no caso provavelmente possuíam certa anisotropia de propriedades mecânicas devido a esse alongamento dos grãos. Os resultados de fotogrametria foram comparados com os resultados com as micrografias para saber quão exata e precisa foram essas medições, certo? O erro de medição foi detectado ao se comparar o perfil obtido por fotogrametria com o perfil da metalografia do mesmo cordão. Provavelmente por falta de contraste ou outra problema que se encontra em visão computacional, a técnica não foi capaz de definir com exatidão este canto aqui, ou seja, esta aresta. Ou seja, eu tive que descartar todas as medições de largura de fotogrametria ativa. Contudo, a medição por fotogrametria conseguiu medir com exatidão a altura do cordão e com certa exatidão, vamos dizer, ou precisão, exatidão e precisão, a área depositada de cada cordão. Limites de processamento, certo? Nisso eu comecei a fazer a seleção dos parâmetros de processo. O primeiro limite foi dado justamente pelos resultados de fotogrametria ativa, que me disseram que a partir do desvio de altura, desvio padrão da altura de cada cordão, eu consegui dizer quais eram mais instáveis, ou seja, quais oscilavam mais em seu comprimento. E olhando daí esse gráfico aqui dessa grandeza que eu acabei de escrever, com a potência laser e a velocidade de avanço, ficou evidente que eu deveria descartar todos os cordões com potência de 400 watts, pois eles não fundiam material suficiente de maneira adequada para formar um cordão. O limite que definiu essa área foi simplesmente a média de todos esses valores aqui. Relação, características de cordão e parâmetros de processo. Uma vez que fiz aquela seleção prévia, descartei esses resultados aqui de cima, eu comecei a relacionar todas as características de cordão com os parâmetros de processamento para avaliar a estabilidade no meu processo, para ver se ele se comportava de acordo com o descrito na literatura, de acordo com o esperado. Daí nós temos aqui que a altura de cordão, ela aumenta com a taxa de alimentação de pó, e aumenta com a potência laser, diminuindo com a velocidade de processo. Aqui nós vemos também que a largura de cordão depende muito mais da potência laser, mas não depende, por exemplo, da taxa de alimentação de pó. Essa daqui foi a fórmula utilizada para o cálculo da taxa de deposição, certo? A taxa de deposição, ela depende consideravelmente, obviamente no caso, de quanto material é alimentado, e depende, de maneira, por justificativa similar, da velocidade, ou seja, quanto mais devagar você avança, mais pó você está depositando por milímetro. Mas não depende da potência laser, por causa que uma vez que o pó é fundido, que o cordão se formou, a potência laser, o efeito da potência laser simplesmente é quase constante.
A diluição também depende significativamente da taxa de alimentação. Para alimentações de pó mais baixas, você tem uma diluição maior, ou seja, tem menos pó protegendo o substrato da radiação laser. A área depositada também depende da taxa de alimentação, obviamente. Quanto mais pó, maior a área depositada. E aqui nós temos o gráfico calculado por essa fórmula de uma grandeza que não foi descrita anteriormente, que é a eficiência de aproveitamento de pó. Que ela não, ao menos devido aos nossos erros aqui, teria que fazer uma análise estatística mais adequada aqui, não aparenta ser dependente da taxa de alimentação, mas com certeza ela aumenta com a potência laser. Seleção dos parâmetros. Esses foram os critérios utilizados para a seleção, nesta ordem. De toda aquela matriz que eu tinha, o primeiro critério era baixa diluição, depois alta eficiência de aproveitamento de pó, porque eu queria poupar pó, esse pó é muito caro. Alta taxa de deposição, seguida de baixa degradação dos carbonetos, se possível medir isso daí. Seguindo isso, nós temos daí, eu tinha esses candidatos aqui, comecei com esses 4, todos eles com diluição baixa, vamos assim dizer. Eficiência de pó também similar, mas daí nós temos esses 2 candidatos aqui que se destacam, o cordão 35 e o 44, e daí, quando chegamos em alta taxa de deposição, o cordão 44 simplesmente ganha. Ele foi utilizado nos testes subsequentes. Nesse teste subsequente. Esse daqui é a cara dele, a metodografia dele, com essas dimensões, área depositada, profundidade pós-fundida, etc. E aqui nós temos a primeira tentativa de sobrepor esses cordões, de depositar eles uns sobre os outros e formar o bloco necessário para a caracterização estrutural. Já na primeira camada, foi detectado a propensão para gerar defeitos por falta de fusão, porosidade. Ou seja, só um minuto, desculpa, desligue isso. A primeira camada apresentou geometria propensa a gerar defeitos por falta de fusão, poros. Por isso, foram adicionadas passadas de fusão entre elas, tentando se fundir um material no centro delas, para que daí esses buracos foram tapados e eu consegui depositar. Infelizmente, já que eu tinha pouco substrato, eu não consegui fazer vários testes, por isso era tão importante que eu insistisse em um cordão que não estava dando muito certo já desde o início. Contudo, mesmo fazendo essa passagem de refusão, os cordões subsequentes apresentaram irregularidades abruptas, ou seja, bumps, que impediam a sobreposição adequada dos subsequentes dele, ou seja, de um sobre o outro. Assim, tive que selecionar outro cordão com uma potência laser maior, na esperança de que todas essas perturbações fossem resolvidas. O cordão, como vem, o cordão subsequente, simplesmente ele tem a potência levemente maior que o anterior, ele é um pouco mais volumoso, só que eu tive os mesmos problemas. A deposição também se apresentou bastante irregular, embora densa, assim, com baixa porosidade, e não consegui depositar o volume inicialmente almejado. Nesse ponto, eu não tinha mais substrato e tive que parar as tentativas de deposição de um volume maior. Contudo, tentei identificar a causa do problema, que, embora seja meio óbvia, era a taxa de alimentação de pó. Contudo, tentando achar uma justificativa, vamos assim dizer, estatística do problema, eu voltei aos resultados de fotogrametria ativa, dos quais eu desenvolvi esses fatores aqui, que eu chamei de fatores de estabilidade de cordão, e esses fatores utilizam como base os desvios padrão dos dados obtidos de fotogrametria. Ou seja, por exemplo, eu agrupei todos os dados que utilizaram, todos os cordões que utilizaram a taxa de alimentação de pó de 2,5 gramas, passei por essa fórmula e obtive um valor de estabilidade. Eu descrevo essa fórmula mais à frente se alguém tiver curiosidade. O motivo, a estatística por trás dela. Mas, em suma, nós temos que quanto maior o valor desses fatores de estabilidade, maior a instabilidade do cordão. A taxa de alimentação foi a única que apresentou um comportamento, uma vez que esses cálculos foram aplicados, certo? Nós temos que, com o aumento da taxa de alimentação,
os fatores de estabilidade do cordão também aumentam. Ou seja, quanto maior a taxa de alimentação, menor a estabilidade do cordão. Isso me fez rever os critérios para a seleção dos cordões individuais. Adicionando, então, antes de todos aqueles 4 critérios antes descritos, a necessidade de se utilizar uma baixa taxa de alimentação de pó. Certo? Aplicando esses critérios novamente, eu cheguei a esse cordão. E seria muito bom, em trabalhos futuros, que se tentasse depositar esses volumes grandes com esses parâmetros de processo para se ver se essa teoria aqui se comprova, vamos assim dizer. Nisso chegamos agora na seção do trabalho que descreve um pouco mais a caracterização do material. Os modos de solidificações presentes no cordão, principalmente, foram o dendrítico equiaxial e o dendrítico, certo? Os 4 modos foram detectados, contudo, o planar e o celular estão aqui esmagados aqui embaixo do cordão e conseguem ser visualizados apenas em maiores ampliações. Todos os cordões apresentaram esses modos de solidificação, porque é um material policristalino, certo? Embora se percebeu certa orientação das dendritas paralelamente ao eixo do feixe laser. Disposição dos carbonetos, ou seja, como eles estavam espalhados dentro do cordão. Esse aqui, tudo que tiver um TT do lado seria as amostras tratadas termicamente e um NT seria as não tratadas termicamente, certo? Nas amostras tratadas termicamente, eu digo, os carbonetos, em todas as amostras, eles se espalharam homogeneamente. Isso é importante porque daí tem, obviamente, menos anisotropia no seu material, ou seja, isso é um ponto a favor desse MMC. E também é, de certa forma, surpreendente, porque uma vez que o carboneto de titânio ele tem a densidade, metade da densidade da superliga, é de certa forma, não esperado, mas poderia acontecer que eles simplesmente segregassem, simplesmente por flotação, eles boiassem em cima da posta fundida de níquel, certo? Mas, independentemente do parâmetro de processo utilizado, os carbonetos foram completamente dispersos ao longo do material, dentro do grãos e, em alguns casos, em seus contornos. Diluição dos carbonetos. Foi feito 2 medições por EDS, no microscópio eletrônico de varredura, no qual foi medida a composição química da matriz e a composição química do pó de Inconel X750 antes de seu processamento, obviamente, né? No qual se notou que os dois possuem praticamente a mesma composição, então não ocorreu, ao menos, diluição dos carbonetos suficiente para que a composição química da matriz fosse alterada. Ou seja, a diluição dos carbonetos foi quase insignificante. Com tudo isso, não queria dizer que os carbonetos não sofreram transformações durante o processamento. Ao fazer a mesma análise de EDS em cima dos carbonetos, se notou que todos eles, independentemente do cordão, possuíam um pico de nióbio, ou seja, ao seu redor houve precipitação da matriz de nióbio. Era necessário uma análise no microscópio de maior ampliação para saber se formou alguma fase ali em volta e qual é, por exemplo, o tamanho dessa região onde o nióbio foi precipitado. Nisso foi feita a análise de EDS em linha sobre os carbonetos no FEG. Obviamente temos uma resolução muito maior e foi possível medir que essa região onde o nióbio foi precipitado tem a espessura de aproximadamente 0,20 micrômetros, ou seja, consideravelmente fina. Nenhuma microestrutura com morfologia diferente foi detectada. Então, provavelmente, o que se formou ali em cima seria um carboneto de nióbio. A sua natureza exata seria apenas identificada mais para frente. Certo? Outro ponto importante é que essa precipitação de nióbio ocorria já da deposição, ou seja, as amostras não tratadas e as amostras tratadas apresentaram basicamente a mesma intensidade dessa precipitação de nióbio.
Oxidação durante o tratamento térmico. Durante o tratamento térmico ocorreu a oxidação da amostra. Vocês podem ver por essa camada oxidada e a análise de ADX aqui provando que se formou uma grande concentração de cromo na superfície. Esse cromo tinha que vir de algum lugar e veio da camada logo adjacente à superfície, certo? Ou seja, houve uma depressão, o cromo foi exaurido dessa camada adjacente à superfície. As amostras não tratadas manteram sua integridade original. Por que isso era importante? Por essa questão aqui. O ataque químico efetuado nas amostras tratadas e nas não tratadas, embora esse fenômeno que vou descrever foi muito mais intenso nas amostras tratadas, gerou essas estruturas aqui, esses buracos, esses pits piramidais na amostra. Esses pits, eles representam o seguinte fenômeno, que é o ataque químico de discordâncias, que, bem, que nem o nome fala, ele ataca discordâncias formando esses buracos. O que é interessante nesse fenômeno, mais interessante nesse fenômeno, é que ele ocorreu muito intensamente em cima dos carbonetos, em volta dos carbonetos, removendo eles da matriz. Isso indica que esses pits atacaram discordâncias que estavam em volta dos carbonetos, certo? Como eu sei que esses carbonetos como eu sei que esses pits se formaram em volta dos carbonetos, é que em alguns casos, na realidade, em vários casos, alguns carbonetos ainda estavam presos dentro desses buracos quando eu coloquei a amostra dentro do FEG. Como eu consigo mostrar aqui nessa micrografia? Esse pequeno pontinho aqui, que nem o EDS mostra, é um carboneto preso por essa pequena ponte dentro de um pit formado durante esse ataque químico. Ou seja, várias discordâncias estavam aglomeradas em volta dos meus carbonetos. Por que essas discordâncias se formam? Se formam provavelmente por causa da diferença entre os coeficientes térmicos do carboneto e da matriz. Ou seja, para alojar o carboneto, essas discordâncias se formam, uma vez que a matriz vai retrair muito mais do que o carboneto, então é necessária uma deformação plástica para não se gerar vazios ali em volta do carboneto, certo? Ou defeitos ali em volta do carboneto. Essa presença de discordâncias é mais importante, vai ser reabordado mais para frente no trabalho. Enfim, aquelas deposições foram de maior volume, elas foram fatiadas para que você conseguisse fazer as análises de MET e DRX, certo? Esse são o perfil das duas. Foram fatiadas, obviamente, não, essas aqui foi por EDM, mas eu também, em outros casos, usei o fio adimantado do LMP. Microestrutura geral por MET. Então, ao colocar a amostra para o MET, eu cheguei nesta micrografia aqui. Nós temos os carbonetos de titânio alojados dentro dos grãos. Nós temos aquelas fases gamma prime em sua precipitação secundária, ou seja, que ela é muito mais refinada. São esses pontinhos espalhados entre a sua precipitação primária, que são esses cubos espalhados por todo o material. Ocorreu certa aglomeração de precipitados primários, mas isso é normal. Também ocorre no substrato, no material de substrato, ou seja, em Conel X650 forjado, embora talvez tenha sido em intensidade diferente. O que quero ressaltar é que aquelas discordâncias, durante o tratamento térmico, elas servem como nucleadores para os precipitados secundários. Ou seja, como podem ver, em volta dos carbonetos, existe quase majoritariamente só precipitados secundários. Ou seja, as discordâncias detectadas por aquele acaso lá no ataque químico, aquele fenômeno, quer dizer, no ataque químico, justificaram o motivo deste fenômeno aqui, que é essa aglomeração de precipitados secundários em volta dos carbonetos. Certo? Isso pode ter influência nas propriedades mecânicas do material mais para frente. Para confirmar a presença, 100% a presença desses
dessas discordâncias, seria necessário fazer outros tipos de análise, um microscópio eletrônico ou outras técnicas similares. Mas esses dois fenômenos, tanto essa precipitação quanto o ataque químico que foi gerado lá no início, já dão um indicativo muito forte que realmente essas discordâncias se formaram. Nisso eu chego na comparação entre precipitados gama prime primários. Fazer essa comparação é importante por causa que eu consigo dizer, de certa maneira, se a microestrutura do meu material, se a matriz do meu material, ela manteve as mesmas propriedades ou propriedades similares à original. Ou seja, para ver se a gente está fazendo progresso ao desenvolver esse material. O Inconel X650 forjado a quente apresentou maior quantidade de precipitados gama prime primários e maior alinhamento, uma vez que se dá mais tempo para solidificar ele. Ambos os materiais apresentaram precipitados gama prime primários cuboidais, e a fração volumétrica de precipitados com a matriz aparentemente pode ser a mesma, contudo, uma análise, por exemplo, por DRX e Hitville seria necessário para conseguir quantificar isso e fazer essa comparação exata. Aqui eu consigo apenas aferir que ela com certeza não foi muito diferente, uma vez que o meu compósito de matriz metálica teve muito mais precipitados secundários do que o Inconel original. Embora o Inconel original tenha tido muito mais precipitados primários do que o meu MMC. Esse daqui é a caracterização dos precipitados secundários, vocês conseguem ver que eles são levemente menores do que o do Inconel. Esses daqui são os precipitados secundários do Inconel e esses daqui são os precipitados secundários do MMC. Certo? Comprovando a natureza dos precipitados gamma prime, para comprovar a natureza deles, simplesmente foi feita uma imagem de campo escuro no MET, na qual foi visto que os precipitados primários, eles, vamos assim dizer, brilham, eles têm a mesma espaçamento atômico e orientação do que esses pontos pequenos aqui, que seriam os precipitados secundários. Essas duas imagens são de campo escuro e essa daqui é de campo claro equivalente. A análise dos contornos de grão foi feita por FEG-100, por causa que eu não conseguia fazer isso daí pelo MET, onde foi detectado que os carbonetos de titânio, eles se alojam nos contornos de grão, junto com os outros carbonetos naturais desse material, mas obviamente também dentro dos grãos. E em ampliações maiores, eu consegui ver que os precipitados secundários, eles chegam até os contornos de grão. Isso é muito relevante, por causa que ter precipitados nos contornos de grão, que são regiões sensíveis do material, é importante porque isso provavelmente aumenta a resistência mecânica do material. Certo? Finalmente, aqui nós temos a identificação dos carbonetos, ou seja, por DRX, ou seja, tentando identificar o que é que se formou em volta dos carbonetos de titânio, além das outras fases. Estou me referindo aqui ao nióbio, e foi possível identificar, através da análise desse DRX, que a precipitação do nióbio formou provavelmente esse carboneto composto aqui, de nióbio e titânio, e o próprio carboneto de nióbio, certo? De acordo com os picos aqui. Outras fases formadas, se formou certa quantidade da fase eta, embora ela não tenha sido detectada nas micrografias. O DRX indica que ela foi formada. Obviamente a fase gama, obviamente a fase gama prime, também os carbonetos de cromo naturais da matriz também foram produzidos. E, infelizmente, não foi possível te fazer outras análises aqui em cima desse gráfico devido à qualidade do sinal. A amostra utilizada para o DRX foi a amostra de microscopia de transmissão antes de seu ataque químico, ou seja, ela era um pequeno disco de 3 milímetros de diâmetro com 80 micrômetros de espessura, ou seja, o sinal era muito fraco e por isso eu tinha muito ruído para tornar essa análise de dados possível. Conclusões. Apesar das dificuldades apresentadas, foi possível atingir uma estabilidade do processo suficiente que permitiu analisar a relação entre parâmetros de processo e características de cordão, indicando que, dado o sistema adequado, eu digo sistema laser adequado, esse material pode ser processado. O novo silo não funcionou, outro alimentador de pó ou subsistema que auxilia a escovabilidade do pó tem que ser aplicado
para permitir o processamento desse pó ou outro similar. Os métodos baseados em fotogrametria ativa e na subsequente aquisição de dados em mais de um ponto ao longo do cordão se mostram essenciais para análise de estabilidade de processo. Ou seja, avaliar somente um ponto não te dá todas as informações necessárias para você ver se o seu processo de DEL, deposição de energia direcionada a laser, é estável. A única reação do material exclusivamente relacionada à adição do particular de carboneto de titânio foi a formação de fina camada de carboneto de titânio ao seu redor. Não ocorreu outra transformação do reforço mensurável pelos métodos utilizados. Mas é uma resposta muito, vamos assim dizer, suave, assim, adequada do carboneto de titânio. Ela não parece ter degradado o material per se. Ocorreu ampla formação dos carbonetos, dos precipitados gama-prime no MMC. Eles apresentaram tamanho e distribuição diferente aos que ocorreram no Inconel XC50 fora de água quente, de tal forma que somente testes mecânicos podem avaliar sua efetividade. Contudo, consegue-se ver que não vai se dar muita assim, diferença de um ao outro devido ao que eu acabei de descrever, no quesito de fração de volume dele, ou seja, quanto eles têm, e do seu tamanho, propriamente dito. O fenômeno de ataque químico de discordância, junto com a concentração de precipitados gama-prime secundários ao redor dos carbonetos, evidencia o fenômeno de puncionamento de discordâncias, ou seja, aquele fenômeno lá que se forma durante a retração do material. Indica uma concentração maior dessa ao redor dos carbonetos. Isso pode ter influência nos mecanismos de formação durante testes mecânicos realizados nesse material. A adição de poliarticulado de carboneto de titânio reduziu a densidade da liga original, enquanto provavelmente adicionou um mecanismo de resistência à deformação ao se alojar dentro do grãos e em seus contornos. Isso é uma vantagem em relação ao processo sinterizado, de fabricação sinterizada, por causa que agora nós temos bloqueadores de movimentos de discordâncias dentro dos grãos. Como não foram encontrados efeitos microestruturais oriundos da composição escolhida para o MMC, o reforço de Inconel X650 por particular de carboneto micrométrico aparenta ser promissor. Claro, testes mecânicos têm que ser feito, mas não há justificativa microestrutural para se descartar essa composição química. O processo de deposição por energia direcionada a laser se mostra novamente uma ferramenta viável na produção de MMCs, reduzindo o tamanho de grão e orientando seu crescimento devido às suas altas taxas de resfriamento. As indústrias aeronáuticas de produção de energia têm muito a ganhar ao investir no desenvolvimento de MCs produzidos por manufatura aditiva a laser. Sugestões para trabalhos futuros. Nós temos realizar novos experimentos com mistura de pós condicionada para maior escalabilidade, obviamente. Realizar novos experimentos com sistema de alimentação adequado, para resolver o mesmo problema. Mensurar a resistência à fluência e à corrosão de compósitos de matriz metálica fabricado na composição aqui estudada, obviamente por manufatura aditiva. Avaliar com mais profundidade as relações entre parâmetros de processamento e a microestrutura gerada, que não foi possível realizar aqui, por causa que simplesmente eram muitos dados e pouco tempo, ou seja, não teve tempo de fazer uma análise microestrutural de cada condição, para daí conseguir se gerar gráficos e avaliar essas relações. Realizar difratometria da área seleta no MET, ou técnica equivalente, dos arredores dos carbonetos de titânio, buscando identificar precisamente as discordâncias formadas, que nem eu mencionei antes. E refazer os ensaios de DRX, visando quantificar todas as fases formadas do material, especialmente carbonetos, e a razão aqui está errado, a razão gama e gama prime, para daí conseguir fazer essa comparação entre MMC, a comparação exata, entre MMC e a liga forjada quente. Aqui temos a bibliografia usada em sua íntegra. Agradecimentos vão a todas as instituições, a Universidade Federal de Santa Catarina, a POSMEC, CAPES, CNPq, aos laboratórios que me apoiaram, inclusive seus integrantes que me apoiaram no desenvolvimento desse mestrado, ou seja, LabConf, LabMat, LSME, a Tecnestil Roxo Ingolstadt, que forneceu o pó,
nessa nossa cooperação, a Villares Metal, que forneceu o substrato, e a CERT também pelo acesso ao GOM. Mas principalmente agradecimento vão ao LMP e a toda a sua equipe. Um grande obrigado por tudo, por esses 2 anos de trabalho. Se quiserem, por favor, leiam os agradecimentos lá no meu trabalho, que daí está um pouquinho melhor, e qualquer coisa pode vir falar comigo, que eu agradeço pessoalmente quando passar toda essa crise. Muito obrigado a todos.